Olá pessoal, então continuando aí a resolver a nossa prova do metrô, neste vídeo nós veremos alguns dados sobre associação de resistores em paralelo. Bem, a questão 31 diz que 3 resistências de 1000 ohms ligadas em paralelo resultam em uma resistência equivalente de... Para começar aí, por que nós faríamos uma associação de resistores em paralelo? Vamos começar para tentar explicar isso aí com um exemplo, imaginando que esse circuito tenha sido entregue a nós aí em uma manutenção corretiva. Então, que por ser corretiva exige da gente uma certa urgência na solução do problema. Como a gente pode ver aí, temos aqui então um resistor de 23,4 ohms com tolerância de 0,5%. Este é um resistor aí de precisão e não costuma ser aí muito comum nós termos aí no nosso dia a dia disponível esse tipo de resistor para a gente fazer uma manutenção emergencial. O mais comum é que nós tenhamos aí então resistores com 4 faixas, que são os resistores mais comuns aí no dia a dia de quem executa aí reparos emergenciais ou pequenos reparos. Contando que nós tenhamos esses dois resistores conosco no momento do atendimento desta falha, sendo um deles aí de 30 ohms e o outro de 91 ohms, será que nós poderíamos reparar esse circuito com esses dois resistores apenas? Uma vez que nós aí fizermos o fechamento deles em paralelo, teremos aí então uma resistência aproximada aí, equivalente a 23 ohms, possibilitando então o reparo desse circuito. Então sim, a resposta é possível com dois resistores diferentes, devido à associação desses resistores em paralelo, a gente obter uma resistência muito próxima desta que está aí no nosso circuito. Bem, então a associação de resistores serve para podermos obter inúmeros valores de resistência que não é útil somente na hora da nossa manutenção, mas também na fase de projeto. Imagine aí que durante a fase de projeto são calculados os valores ideais de cada resistor do circuito. Porém, os valores fabricados de resistores seguem valores padronizados, Então acaba sendo necessário, em alguns casos, realizar ligações em paralelo ou até mesmo em série ou juntando essas duas configurações, buscando aí aproximar o máximo possível o valor do projeto, com essas configurações. Neste vídeo aí é explicado o sistema padrão de valores dos resistores. Muitas vezes é conhecido esse sistema como sistema de valores preferenciais ou série E de resistores. Esta série aí é regulamentada pela norma internacional IEC 60063. Quem tiver o interesse de saber como é feito a montagem, quais são os valores padrão de resistores fabricados, pode consultar essa norma aí. Então, agora vamos ver matematicamente como foi possível saber que colocando os resistores de 30 ohms e 91 ohms em paralelo, nós conseguimos simular aí uma resistência de 23 ohms, permitindo assim o reparo emergencial no equipamento do nosso exemplo. Esta primeira fórmula é normalmente utilizada para cálculo de duas resistências em paralelo. Então, multiplicando R1 por R2 e dividindo isso por R1 mais R2, chegaremos ao valor aí de 22,56 ohms, que é aproximadamente os 23 ohms necessários para fazer funcionar o nosso circuito anterior. Sendo então este cálculo aí fundamental para poder permitir o reparo do circuito anterior, mesmo nós não tendo em mãos o valor do resistor específico que era apresentado no exemplo. Mas e no caso aí do circuito do nosso exercício? Nós até poderíamos utilizar esta fórmula para calcular a resistência equivalente desse circuito. Porém, deveríamos fazer primeiramente o cálculo de dois resistores e em seguida fazer novamente esse cálculo, utilizando o resultado deste cálculo, com outro resistor que sobrou, chegando assim à nossa resistência equivalente. Porém, é evidente aí que seria bem trabalhoso fazer desta forma. Para associação com mais de dois resistores, utilizamos normalmente outra fórmula matemática, que é esta aí que a gente está vendo mais abaixo. Então, para obter a resposta, temos que resolver antes o MMC. Por serem os três resistores do mesmo valor, o resultado é 1000 mesmo. Então, não seria necessário fazer o MMC. Porém, nem sempre teremos valores iguais para poder calcular, Então é interessante sim conhecer todo o processo aí matemático. Então agora, para resolver, dividindo o nosso denominador comum por esse denominador, acharemos o valor 1, que multiplicando o numerador, que também é 1, temos a resposta 1 mesmo. Isso ocorrerá para os três valores, por serem eles todos iguais, resultando que o inverso da resistência equivale a 3 sobre 1000.
Porém, não nos interessa o inverso, né, mas sim a resistência equivalente em si. Neste ponto, então, podemos aplicar a regra de que se forem feitas modificações iguais dos dois lados da igualdade, não alteramos a igualdade em si, né? Então, invertendo aí os dois lados, temos que a resistência equivalente é encontrada dividindo 1000 sobre 3. Sendo esta, então, a resposta do nosso exercício. Só antes aí chamar a atenção que quando temos os resistores do mesmo valor, podemos já dividir o valor do resistor pelo número de componentes envolvidos na ligação em paralelo, não necessitando aí fazer todas as passagens matemáticas. Para finalizar então, caso tenha ficado alguma dúvida quanto às operações matemáticas utilizadas, eu sugiro que deem uma olhada neste vídeo aí que faz parte do melhor canal, ao meu ver, né, de matemática do YouTube. Bem, obrigado, o canal Concurso agradece e até o próximo vídeo.